trata de relacionamento, é porque um é o apego e o outro quer escravizar. Vejam e prestem atenção no que eu vou falar. Todo relacionamento sempre tem um que quer ou escravizar o outro ou ser escravo do outro. Ou às vezes ambos querem escravizar o outro. E aí é quando os dois passarem, dois bicudos não se beijam. Então é conflito, é eterno conflito. Enquanto tem um que é mais passivo, aí ainda vai se tentando se moldar, aguentando ali, e às vezes muda uma situação, mas às vezes o outro não aguenta. Então, se rompe. Então, para quem quer não sofrer mais, como eu, estou trabalhando essas besteiradas que eu alimentava. E hoje eu vivo, graças a Deus, sentindo uma coisa que eu sei que muita gente não sente. As agonias. Interessante com a evolução da convivência, seja uma mulher, seja amizade, seja o que for, é porque o sofrimento também muda. E o sofrimento vem para mudar. Não é que muda a pessoa, mas o próprio sofrimento. Vamos dizer que, no caso de concessão, que é mais ou menos parecido com as primeiras experiências de socorro, o sofrimento tinha uma dimensão. A partir do momento que ela começou a se trabalhar com os alunos, começou a se trabalhar com Roberto, já com outra dimensão diferenciada. Roberto, ele me ajudou assim, mas o trabalho foi todo depois que eu cheguei ao Espírito. Mas isso eu... Não era conflito com ele, eu não queria brigar com ele. Mas que a mãe dele vinha pra cima de mim, eu ia pra cima dela. Aí ele ficava entre a espada e aqui. E eu mais dizia, não se meta, viu? Entre eu e ela. Ele não se metia, não. A gente passa, quando a gente tem esse amor possessivo, a gente limita o nosso amor a uma única pessoa. Quando é um amor mais trabalhado, a gente passa a limitar aquela pessoa aos filhos e aos amigos. A partir do momento em que a gente atinge um outro nível, a gente abre o leque, é aquilo que o Rosnaldo falou. A pessoa não está mais procurando o amor, está procurando ser amor. É difícil, mas não é impossível, é muito satisfatório isso. Isso demanda tempo. E o sofrimento realmente é uma outra dimensão, uma dimensão até, eu posso dizer, muito mais pessoal intrínseca do que antes, que era mais exteriorizada, assim, mais escandalosa. Embora você pode escutar alguém dizer, você não ama. E acha que o amor tem que ser direcionado a uma pessoa só. Quando você começa a doar-se para todo mundo, aí você, não. A pessoa acha que tem que ser especial para receber só o seu amor. Foi o que Jesus fez. Foi o que mais amou. Ele direcionou o amor dele para fulano, ciclano. Ele era incondicional. Para todos o mesmo. Filhos para ele, para poder tornar ele bastante humano e um amor bastante humano. Graça. Porque as pessoas sofrem. Eu acho que sofrem, como já disse, porque querem. E sofrem também por ter vários motivos, né? Você sofre por querer ter aquela pessoa de todo jeito do seu lado, sofre pela perda, por vários motivos. E eu aprendi muito assim a fazer assim, eu já sofri muito na vida. E eu acho que eu passei por um sofrimento assim na minha vida que eu aprendi assim que não... Nenhum sofrimento que eu passar aqui, hoje, vai superar o que eu passei. Então, pronto, eu tive que passar por aquele sofrimento, passei,
E eu acho que não teve sofrimento maior do que aquele. Então só foi bom para mim aquele sofrimento, porque hoje eu não me deixo, sabe, me levar por qualquer situação que venha me trazer assim sofrimento, não. Quando eu vejo assim que eu estou sofrendo por alguma coisa, aí hoje eu paro e vou raciocinar, porque eu estou sofrendo, sabe, para que aquele sofrimento não interiorize. Pois é. Em outras palavras, você não se ilude mais hoje. Não me iludo mais, justamente. Porque o sofrimento maior do que eu já passei foi a perda da minha filha. Perdi meu pai, mas assim, eu não sofri tanto como foi. Então, assim, para mim, o sofrimento dela foi o necessário. Uma decisão na sua vida. Uma decisão na minha vida e não sofrer, deixar me abater por sofrimento, não. Então vamos, André, amiga, por que as pessoas sofrem, né? Vamos partir da origem, né? Vamos falar um pouco de história. A gente passa a vida toda aprendendo conceitos, né? Isso nas mais diversas sociedades. Se a gente for parar para estudar um conceito sobre religião, por exemplo, aqui no Brasil temos uma visão, em outra cultura se tem outra visão do mesmo ponto. Então, cada cultura tem uma visão diferente sobre a mesma coisa. Não é isso? Então, passamos a vida toda aprendendo conceitos e nos limitamos a esses conceitos. obedeceu cegamente. Né? A sociedade, para você ser aceito na sociedade, você tem que seguir os padrões da sociedade. Se você não segui-los, você é antissocial. Está mais. Você está fora daquele padrão da sociedade. As pessoas não lhe aceitam como uma pessoa normal. Então aprendemos muito o que é certo e o que é errado. Taxamos muito as coisas. Tudo a gente taxa. Isso é certo, isso é errado. Aquilo é bom, aquilo é ruim. Aquilo deixa a gente com raiva, aquilo ali não deixa. Então a gente aprende muita coisa que às vezes é tudo errado. Posso dar um exemplo? Pode. Dentro da nossa cultura e outras culturas lá fora, e que sofre para danar, a pessoa sofrer aqui, todo mundo sabe, traição. O ponto de vista da traição, se a gente for pegar uma cultura indígena, eles se relacionam entre eles normalmente, ninguém tem raiva de ninguém, Não é traição, não. ninguém quer matar ninguém, eles não têm esse sentimento de posse. Aí eu pergunto, quem é que está certo? O que é certo e o que é errado? Os homens dos arcos, né? Eles dão a mulher. Só por exemplo, se a pessoa chegar lá para visitar, o homem chegar lá para visitar ele, entrar na casa dele, ele oferece a mulher para ele dormir com ela à noite. É falta de respeito se ele não ser rejeitado. Então ele faz aquilo com a naturalidade igual do mundo. Eles não têm a maldade, Acha né? uma traição que causa uma dor no peito, que a pessoa se desespera. Então, Pura. Foi ensinado o certo e o que é errado. nascemos numa cultura na qual tem uma direção, na qual tem um entendimento, e aprendemos que aquilo ali é certo, que devemos seguir. Nos limitamos a isso. Então sofremos por quê? Porque além de desconhecer a diversidade da vida, a gente só segue aquilo ali e acha que está certo. As pessoas não evoluem. Por que as pessoas não evoluem? Porque se limitam à Bíblia, porque se limitam ao Corão, porque se limitam ao Livro dos Espíritos. A ser seguidores, como disse o Franco, né? Então, E não buscadores. isso. Então, as pessoas sofrem porque elas são limitadas. Elas desconhecem do todo. Se todo mundo tivesse a pretensão de buscar tudo, todo tipo de informação, a gente poderia refletir melhor sobre as coisas.
Mas porque lá ele não sofre, aqui a gente sofre. Tem que ter uma razão. Porque a traição aqui é pecado e lá não é. Outro exemplo, aqui no Brasil, e os muçulmanos. Os muçulmanos vão lá se andam agarrados, se beijando. As mulheres ficam atrás e os homens na frente agarrados com o outro. Coisa mais natural do mundo. Esse homem anda foda aqui, se vai gravar porra, ele quer bicha, quer aqui, quer não sei o quê. É que um só pode agarrar com a mulher lá, um pode ter quantas mulheres quiser. Tudo isso é cultura. É certo ou errado? Então, a partir do momento que a gente se restringe a um determinado conhecimento, a gente não evolui. A gente vai continuar sofrendo porque a gente acha que aquilo ali é correto. Se culpa porque está fazendo errado. Então, nós, como seres humanos, eu não falo nem como espírito, nem como católico, nem como evangélico, nem como judeu, nem como budista. Eu falo como uma pessoa que tenta buscar o melhor em tudo. O ser humano, ele vem para cá, não é para se limitar, não. Mas o grande problema da sociedade é que não existem pessoas com sabedoria suficiente para ensinar a gente desde pequeno a entender isso. Né? Então o que é preciso? Refletir sobre as coisas. Não se limitar só àquela informação. Você pode aceitar as informações das pessoas. Você pode ouvir todo mundo, as opiniões de todo mundo. Mas você não é obrigado a aceitar nada. Você tem que ter o mínimo de inteligência para refletir sobre aquilo ali e criticar, não de uma forma que denigra o que foi dito, mas criticar de uma forma que você possa enriquecer aquilo ali. Uma crítica construtiva. Porque se alguém tem uma opinião para lhe dar, se alguém tem um ensinamento para lhe dar, aquilo ali pode ser melhorado, com certeza. O objetivo da ciência é esse também, se formos levar para o lado da ciência. A ciência hoje descobriu a cura da AIDS através de um medicamento. Mas ela não vai parar, porque eu descobri a cura da AIDS, quer dizer que eu só se pode curar daquele jeito. A cura da AIDS por esse medicamento causa sérias contraindicações. Mas aí vem outro e melhora aquele medicamento. Ele criou um que não causa contraindicações. Então a gente nunca deve parar em um conhecimento só restrito. A gente tem que buscar sempre mais. Sempre existe uma maneira de melhorar aquilo ali. Sempre existe uma maneira de evoluir. Então as pessoas sofrem porque são limitadas. Porque aprenderam conceitos errados. Porque na verdade, não existe o certo e o errado. Existe o bom e o ruim. E olha que o ruim... Pronto, é isso que eu ia dizer. Existe um ponto de vista que aquilo que, se foi ruim, é porque ainda não sabemos usar como é que seria a palavra? Não aprendemos ainda a identificar que aquela dificuldade veio para que a gente possa evoluir. Desenvolver as capacidades. É outro conceito também da mente, porque o que é bom para mim pode ser ruim para você. Pronto. Mas aí assim, sempre vai existir o bom e o ruim no sentido de que existem pessoas que evoluíram naquele ponto, mas existem pessoas que não evoluíram. Não existe ninguém perfeito. Caminhamos para um dia chegar na perfeição em relação aos conceitos carnais. Mas sempre vai existir. A evolução nunca para. Tem os modelos para você alcançar. Então, quando você achar que está mais evoluído, é quando você ainda precisa aprender evoluções acima daquilo ali que você conseguiu. Sempre porque a barreira eles ficam se fechando. Então, Conclui, André, vai. porque o ser humano já sofre, né? Sofremos porque estamos evoluindo ainda. Passamos não só a vida, essa vida, mas várias reencarnações, aprendendo conceitos, poucos conceitos, restritos a esses conceitos. E não buscamos outros.
Então sofremos porque temos essas limitações de aprender pouco, e o pouco que aprendemos é com pessoas que aprenderam muito pouco também, né? Não podemos culpar ninguém. Então, às vezes, as pessoas sempre, né, culpam as outras pessoas por aquilo que elas sentem. Porque sofrimento não é só tristeza. Raiva é um tipo de sofrimento. Ciúme é sofrimento. Ansiedade é sofrimento. Né? E o que é sofrimento? É uma experiência aversa de tudo aquilo que achamos correto pra gente. Temos conceitos interiorizados que achamos corretos. E quando alguém vem de encontro a esses conceitos, nós sofremos. Passamos por uma emoção negativa. E toda emoção que traz dor, raiva, qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de emoção negativa, é um sofrimento. Então, devido a esses conceitos, esses poucos conceitos de certo ou errado, e nós interiorizamos, com as informações que temos, as poucas informações, nos vai causar sofrimento. E por que realmente sofremos? Porque o sofrimento vem para nos libertar. Né? O sofrimento é a destruição do velho para o novo. Porque as pessoas que sabem usar o sofrimento com sabedoria, elas param de sofrer por determinadas coisas que às vezes não tinha necessidade de estar sofrendo. Mas nem isso aprendemos quando somos pequenos. Porque sofremos, porque ficamos com raiva, porque batemos, porque as pessoas fazem isso, porque a gente vai falar mil porquês aqui que a gente não entende, e a gente sofre porque a pessoa me gritou. Se a gente aprendesse desde pequeno a causa do sofrimento, se os pais de vocês chegassem para você: olha, filho, no mundo você vai encontrar pessoas de todas as formas, pessoas boas, pessoas ruins, pessoas felizes, pessoas tristes, e essas pessoas vão passar algo para você, e você tem que estar preparado para isso, não para você agredir ou revidar, não para você ficar triste ou se fazer de vítima, mas para você entender a condição de cada um. A partir do momento que você encontrar uma pessoa, quando você estiver mais novo, um pouco mais velho, ou agora mesmo, um amiguinho seu chegar, bater em você, o que é que se ensina? Se alguém bater em você, bata. Não chega a apanhar em casa, não. Não apanha da hora da vida. Né? Faz lá em casa. Muita gente faz isso. Meu pai fazia isso. Porque aprendemos Eu assim. tudo lá fora. Porque a sociedade lá fora vive desse jeito, e a gente não quer ver um filho da gente sendo agredido. É, Não é isso? não Nós sabemos. temos, a maioria das pessoas querem ver o filho como? Forte, que aprenda a lidar com aquilo ali com revide. Então, não é dessa forma. Eu sei que é difícil a gente chegar para um filho e dizer: ó, meu filho, se alguém bater em você, não faça nada não. Saia, vá para casa, se afaste. Mas eu faço isso com ela. É difícil, Porque ela apanhou tanto. mas isso é o correto. Mas tanto que ela não apanhou, ele não bateu. Isso é o correto, Porque meus filhos são assim. Porque não é? não aceito. Quando estiver pegando fogo, quero fora, a gente vai para cá. Então, o sofrimento, para quem desconhece disso que estamos conversando aqui, das nossas limitações, de que precisamos conhecer muito mais outras coisas para aprender a refletir, aprender a entender o porquê das coisas. As pessoas que não têm esse conhecimento sofrem para se libertar. Chega um ponto que você vai dizer: eu não quero mais sofrer, meu Deus, eu preciso mudar. O sofrimento vem para mudar, vem para evoluir. Então é bom o sofrimento existir, e ele sempre existiu e vai sempre existir na condição humana. Por quê? Porque
As pessoas têm que Eu tenho evoluir. 4 filhos, nenhum é violento. Nenhum, porque sempre eu conversava com eles. Sempre. Era para conversar, não pegar ninguém, não bate ninguém. Se bater em você, vai pra casa. Fica com a cabeça. Era assim. Assim, e violência gera violência, né? Eu não tinha. Só fazia escrever meu nome mesmo, só. Quando eu pensei. Tudo, né? Deixa ele concluir. Então a gente caminha para a evolução. Apesar de estamos conversando isso, apesar de eu saber de tudo isso, eu ainda sofro também. Porque ainda tem um conceito ainda que, assim, entre aspas, eu não abro mão. Então, quando esses conceitos que eu não abro mão, alguma coisa bater de frente com ele, vai existir alguma reação em mim. Você vai ter um preconceito. Triste, agressiva, raiva, felicidade, o que for. Vai existir uma emoção em mim. Se alguma coisa veio para somar com o meu princípio, eu vou ficar feliz. Se veio de encontro, eu vou ficar mal. Né? Então estamos aqui para quebrar isso. Para entender que precisamos Quebrar os paradigmas. evoluir. E a vida não se restringe, é só o que a gente sabe, não. Não existe certo e errado. E se existisse certo e errado, todo mundo faria o certo. Todas as culturas seguiam as mesmas coisas. Então, vai sempre existir a diversidade. E é na diversidade que nós nos vamos nos completar. É conhecendo o todo. Se libertando de certas coisas. Então, a mensagem de hoje é para que a gente faça o quê? Para que a gente saiba usar aquilo que vem até nós, dificuldade ou coisas boas, para o bem. E não ver as coisas como um lado negativo. E não culpar os outros por aquilo que estamos sentindo. Que às vezes a pessoa não está bem, mas às vezes ela está falando com uma certa grosseria com todo mundo porque ela não está no dia bem, e às vezes você se sente diminuído ou você se sente mal porque você acha que não deveria ter sido tratado daquela forma. Então às vezes o outro não tem nem a intenção de lhe agredir, mas você se sentiu agredido. Porque o seu ego, o seu orgulho acha que você não merecia ser tratado daquela forma. Então, a gente precisa ter sabedoria, refletir, parar para pensar. Estar em vigília com a gente mesmo, para interpretar as coisas de uma forma positiva e não de uma forma negativa, porque como seres humanos temos a tendência de ver as coisas pelo lado negativo. Mas tudo em nossas vidas a moeda tem os dois lados. Sempre. Se você quiser ver pelo lado negativo, a opção é sua. Agora, se você quiser ver a dificuldade como uma coisa para que você evolua, para que você aprenda, você pode usar. Você tira o mal quando você quer tirar o mal, mas você pode tirar o bem de qualquer coisa que você naquele momento não aceite. Então a mensagem de hoje é para isso. É para que a gente se trabalhe para observar as coisas. O porquê que aquilo ali está acontecendo com a gente. Por que a gente se contrariou com isso? Porque eu não aceito isso. Mas por que eu não aceito isso? Porque eu acho que é correto, eu acho que é certo a pessoa não fazer isso comigo. Mas seria melhor o quê? Eu ficar triste porque as pessoas várias pessoas podem me tratar assim, ou é melhor eu aceitar as pessoas como elas são? Porque aí eu não vou ficar mal. Então, é a opção de cada um. Se quer ficar mal, problema seu. Se quer melhorar, então, se perguntar o porquê. Pergunta o porquê, porque eu penso, você vai chegar na essência. É porque eu acho que isso é errado. Mas isso é errado, mas e se eu não ligasse? Seria melhor? Eu iria viver melhor. Porque várias pessoas podem me tratar assim. Então, é você refletir e buscar o positivo. Então, a mensagem é essa, e assim, estamos caminhando para amar. E a partir de tudo isso aqui que a gente falou, do sofrimento, da compreensão, que vamos chegar no amor. Quanto menos sofrermos, quanto mais aceitarmos as pessoas,
e a tudo que nos acontece, vamos caminhando para ter mais paz interior, vamos caminhando para ter mais amor, para compreender e aceitar as pessoas como elas são, a vida como ela é. Porque a partir do momento, enquanto a gente quer tudo do jeito que a gente quer que as pessoas tratem a gente como a gente acha que é certo, nós vamos sofrer muito ainda. A palavra moderna, que a psicologia transpessoal usa para isso, é resiliência. Independente do momento de crise, ou trauma, ou sofrimento, é aquilo que você falou. Receita de bolo, que cada um pegar a mesma receita aqui, vai sair um bolo, um sabor diferenciado, porque cada um de nós somos uma individualidade, mesmo que a receita seja igual, é justamente aprender a tirar o melhor do outro, das situações, da experiência, seja ela que for. Sempre podemos tirar o melhor de tudo. Seja qual for a dificuldade, podemos tirar o melhor de tudo. Só depende da gente. Só depende da gente. Mas não quer tirar, Então só aqui eu quer ver o concluo. riso. Esperar para falar isso. Sobrou um